Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre quem é o Rei da Noite, atualizando o vídeo, porque eu já tinha feito um, mas aquele um não tinha acontecido ainda o quinto episódio da sexta temporada, onde a gente descobre na série quem é o Rei da Noite. Então eu só levava em consideração os livros e esse aqui vai ser mais focado na série para explicar um pouquinho para vocês quem pode ser. O meu roteiro está aqui do lado, estava escrevendo ele agorinha. E vamos lá. Bom, no quinto episódio dessa temporada, a gente é levado até a criação dos White Walkers, né? Quando a Folha, ela pega uma adaga de obsidiana, ela enfia no peito de um cara lá, e este cara, depois de ter esta adaga enfiada nele, acaba se tornando um White Walker, o primeiro White Walker, que na série é o Rei da Noite. Vamos fazer aqui uma colocação no tempo segundo a história de Westeros que a gente conhece. Antes de haver qualquer homem em Westeros, a gente tinha os Filhos da Floresta, os gigantes, mamutes e outros bichos aí que viviam em Westeros já. Essa galera, eles não viviam 100% em harmonia. Aparentemente, os Filhos da Floresta rivalizavam com os gigantes. Digo isso porque há relatos de que alguns gigantes foram encontrados com adagas de obsidiana encravadas nos seus ossos, né? Então, os Filhos da Floresta acabavam lutando. Eles não faziam grandes construções, não faziam escudos, espadas, essas coisas. Eles não tinham esse tipo de coisa. Eles eram simples. Depois chegaram os primeiros homens. Quando os primeiros homens chegaram, eles tinham um pouco de medo das árvores coração, os represeiros, porque eles têm os olhos esculpidos e eles acreditavam que aquelas árvores estavam vigiando eles o tempo todo, o que é verdade, porque os videntes verdes, que eram a classe mais alta dentre as crianças da floresta, eles usavam os represeiros para conseguir visualizar as coisas. Eles acessavam o presente, passado e futuro através dos represeiros. Então, por isso, os primeiros homens começaram a cortar essas árvores. Quando eles começaram a cortar essas árvores, que eram sagradas por as crianças da floresta, os filhos da floresta, eles começaram a guerra. Durante muitas gerações, a guerra foi se estendendo. Os homens, os primeiros homens, eram muito mais poderosos do que os filhos da floresta. Eles conseguiam matar os filhos da floresta com uma certa facilidade até. Os filhos da floresta não tinham armas muito poderosas, então não dava de combater. Então eles foram sendo massacrados. Os primeiros homens iam vencendo. Só que como essa guerra durou por muito tempo, teoricamente as duas partes estavam cansadas. Então foi feito um pacto. Nesse pacto, o que aconteceria? Os filhos da floresta ficariam com uma pequena porção de terra, uma terra que seria sagrada para eles, e os primeiros homens iriam aderir aos deuses antigos, os deuses que as crianças veneravam, que nessa época não tinha o nome de deuses antigos, são os deuses sem nome. E, além disso, eles não cortariam mais represeiros. Então foi firmado esse pacto e daí a guerra parou. Contudo, depois desse pacto veio a longa noite. E daí, depois da longa noite, aliás, quando chegou a longa noite foi quando os White Walkers chegaram e a longa noite durou uma geração. Foi uma noite que durou uma geração. Segundo a velha ama, existiu um último herói que, teoricamente, esse seria Azor Ahai. Ela não fala o nome dele, mas fala que existiu um último herói. Esse último herói, ele partiu para tentar encontrar as crianças da floresta. Depois que chegou a longa noite, por muito tempo, eles não sabiam onde estavam as crianças da floresta. Então, ele quis encontrar as crianças da floresta para que ele pudesse fazer ali algum tipo de aliança para que eles pudessem matar esses bichos. Então, ele foi e saiu com um cachorro, um cavalo e 12 amigos, né? Uma dúzia de amigos. Interessante porque sempre é 13, né? 12 amigos mais ele. É um número sagrado normalmente em várias religiões. Mas vamos continuar aqui. Ele saiu com esses 12 amigos e esses negócios. Pouco a pouco, tudo dele foi ficando pelo caminho. O cachorro dele morreu, o cavalo dele morreu, um a um os amigos dele foram morrendo. E além disso, também, quando ele foi tentar usar a espada dele, a espada que ele carregava, a espada acabou se partindo. O que até pode indicar que ele acabou encontrando o White Walker no caminho e foi tentar usar uma espada normal e essa espada se partiu. Mas esse cara, o último herói, conseguiu encontrar os Filhos da Floresta. Quando ele encontrou os Filhos da Floresta, ele conseguiu levar os filhos para o lado dele da guerra. Então a Guarda da Noite foi fundada e daí eles começaram a combater os White Walkers. Foi tipo como se fosse uma virada aí. Inclusive, os Filhos da Floresta podem até ter ensinado o cara como é que ele poderia usar a obsidiana na fundição do aço dele para virar a luminífera, se esse cara foi o Azor Ahai.
Então, assim, eles conseguiram virar o jogo. Os White Walkers, então, eles tiveram que ir para as Terras de Sempre Inverno porque eles tinham sido derrotados. Não morreram todos, então eles foram para as Terras de Sempre Inverno. O que a gente vê lá, a cena, tem um site que teoricamente vazou um storyboard dessa cena. Nesse storyboard ou nessa arte conceitual, tanto faz, a gente vê um cara, a lança entrando nele, a adaga entrando nele, e está escrito assim do lado: o ândalo sofre. Aí é que está o nosso primeiro problema que a gente tem que começar a pensar aqui. Se ele era um ândalo, talvez as histórias estejam erradas de Westeros, porque os ândalos, teoricamente, só invadiram Westeros depois que a Longa Noite já tinha acabado. Então, dizer que aquele ali era um ândalo é um problema. Antes de mais nada, preciso dizer que este site, que eu nem vou divulgar qual é ele aqui, ele não é 100% confiável. Ele já divulgou várias coisas sem fonte que se mostraram que não era confiável, apesar de que também divulgou algumas coisas que depois se concretizaram. Então, não significa que isso é realmente oficial, que esse storyboard, essa arte conceitual, foi realmente vazada. Há alguns indícios de que pode ter havido ândalos antes da invasão ândala de fato em Westeros. Por exemplo, Leno o Esperto, que foi o cara que enganou a Casa Casterly para conseguir pegar o Rochedo Casterly e daí ele fundou a Casa Lannister. Então, esse cara era um ândalo. Além disso, existem até alguns relatos de que podem ter passado algumas famílias de Valíria por Westeros antes da invasão ândala, junto com a chegada dos primeiros homens, inclusive. Então, pode ser que sim. Outra coisa é que o cara é loiro e os primeiros homens, eles não tinham uma variabilidade genética tão grande quanto os ândalos, porque eles eram homens grandes, fortes, eles tinham cabelos escuros e olhos escuros também. E o cara, ele tinha cabelos loiros e, se eu não me engano, olhos azuis também, não tenho certeza, azuis ou verde. E isso é uma característica dos ândalos. Então, a gente tem 3 possibilidades aqui. A primeira delas: sim, o homem era um ândalo. Haviam poucos em Westeros, pouquíssimos em Westeros, mas as crianças da floresta acabaram indo lá e catando, por acidente, um ândalo. A segunda hipótese é: sim, o homem era um ândalo, a história está errada e haviam muitos ândalos ali. Eles chegaram junto com os primeiros homens, a invasão ândala aconteceu ali junto com os primeiros homens e daí tinham vários ândalos e as crianças capturaram um. A terceira hipótese é: não, este homem não era um ândalo, o storyboard é falso e, além disso, o fato dele ter cabelos loiros é só uma coincidência. Então, ele é um primeiro homem. O que implica ele ser isso? Por que eu estou falando isso? Assim, é à toa? Não. Se ele for um ândalo, não há a menor possibilidade dele ser um vidente verde, como eu tinha sugerido. O cara podia ser um vidente verde. Então, se ele é ândalo, esquece, ele não é um vidente verde. Mas se ele é um primeiro homem, segue o jogo normal, ele ainda pode ser um vidente verde e fazer com que o Rei da Noite seja mais poderoso ainda do que ele seria se fosse um cara normal. Uma coisa interessante é que, segundo a ordem cronológica, depois do pacto é que veio a Longa Noite. Então, isso é estranho. Por que depois do pacto é que aconteceu a Longa Noite? Então, temos mais 3 possibilidades aqui. Quais são elas? Bom, primeiramente, as crianças, elas foram lá e firmaram os pactos com os primeiros homens, o pacto com os primeiros homens, só que isso ajudou e ok, os primeiros homens pararam, mas logo em seguida chegaram os ândalos. Os ândalos chegaram cortando as árvores também, assim como os primeiros homens tinham feito. Praticamente, só o norte resistiu à fúria dos ândalos. Então, as crianças da floresta viram que esse inimigo era mais poderoso ainda do que o primeiro inimigo. E o primeiro inimigo já tinha praticamente dizimado eles. Então, a única escolha que eles tinham era criar os White Walkers. Criaram os White Walkers foram lá e mataram geral, porque ele não escolhe se é um ândalo ou um primeiro homem quem ele vai matar. Ele só vai lá e mata. A segunda possibilidade é que as crianças criaram os White Walkers antes do pacto. Só que criou antes do pacto e daí manteve eles lá meio que sob o comando deles, meio que treinando eles ou talvez fazendo com que eles conseguissem reunir um exército. E daí acabou que aconteceu o pacto e eles acabaram perdendo o controle sobre os White Walkers, que acabaram escapando e matando todo mundo. A terceira possibilidade é a seguinte: os Filhos da Floresta não são tão bonzinhos assim. Eles foram lá, firmaram um pacto, mas com o intuito de ganhar tempo para que eles pudessem criar os White Walkers, fazer com que os White Walkers expandissem o exército e jogar o exército para cima dos homens. Dito toda essa teoria, agora eu entro numa outra teoria que disseram
e muita gente está acreditando, que é que o Bran pode ser o Rei da Noite. A teoria, ela se baseia em coisas bem simples, é bem simples mesmo. A gente viu lá toda aquela cena. Quando a gente viu aquela cena, a gente pode observar que o Bran está um pouco inquieto. Ele está com os punhos cerrados e ele faz uma cara de dor quando a adaga de obsidiana é enfiada naquele cara. Então, é como se ele estivesse sentindo algum tipo de empatia por aquele cara. E isso pode significar que ele estava sentindo aquela dor ou que naquele momento ele possa ter largado no cara sem querer e criado um tipo de ligação com aquele cara naquele momento. Outra coisa é que quando o Bran sai, que ele vê a criação, ele vai e conversa com a Folha. E aí a Folha fala que eles não tiveram chance, eles estavam em guerra e que as árvores coração deles estavam sendo todas cortadas e eles precisavam se defender. O Bran então pergunta de quem? E ela fala de você, dos homens. Interessante é que a Folha realmente ela fala que estavam em guerra. Então, aí é o seguinte, ou eles acreditam que esse pacto não servia para nada e por isso ela fala que está em guerra, ou realmente eles criaram antes do pacto e por isso ela fala estávamos em guerra, ou então ela está falando dos ândalos, né? Tinha acabado os primeiros homens e a guerra começou com os ândalos. Mas o interessante é porque ela fala de você, ela fala para o Bran, a gente estava se defendendo de você. Isso pode significar que ela sabia que aquele ali era o Bran, aquele cara ali era o Bran largado ali dentro dele. Então ela estava se defendendo dele. Então, neste caso, faz sentido que ela tenha falado de você, que estava se defendendo do Bran. Só que, ao mesmo tempo, o inglês, nessa frase, from you, from men, também pode significar de vocês, dos homens. Então, quer dizer, ela pode ter se referido a toda a espécie humana, e não somente ao Bran. Talvez você esteja perdido, mas como assim? Ele é o Rei da Noite e tal? Bom, é bem simples. Ele voltou no passado para tentar impedir a criação dos White Walkers. Acabou largando naquele cara. Quando ele largou naquele cara, ele não conseguiu sair. Ele já foi avisado várias vezes de que ele poderia acabar se perdendo no caminho de volta se ele ficasse muito tempo largado em algum outro animal ou em alguma outra pessoa, no caso. Então, ele pode ter se perdido nesse cara aí, não ter conseguido voltar pro corpo dele. E quando as crianças da floresta enfiaram a adaga de obsidiana, ele finalmente ficou selado dentro do corpo daquele cara. Então, ele se tornou o primeiro White Walker. Então, bem simples. Aquele não é exatamente o Bran, obviamente, mas ele voltou e largou naquele cara e tá ali dentro. Então, por isso, um Rei da Noite. Isso pode explicar algumas coisas. Por que, que o Rei da Noite antevê, ele tá sempre um passo à frente da galera? Porque o Bran é o Vidente Verde, ele vê tudo, e se ele é o Rei da Noite, ele leva consigo todas as suas memórias para dentro do Rei da Noite. Então, isso explica por que, que o Rei da Noite foi até Durolar. Isso explica por que, que o Rei da Noite estava ali com as 3 lanças para matar o dragão. Isso explica por que, que o Rei da Noite parece ter uma espécie de curiosidade sobre o Jon. Em Durolar, ele vê o Jon e ele fica olhando pro Jon. E agora, mais uma vez, no episódio Além da Muralha, o 6º episódio da 7ª temporada, ele parece olhar pro Jon com algum tipo de respeito, ele olha pro Jon diferente. Se ele for o Bran, talvez ele não saiba mais, obviamente, o que está acontecendo, mas ele ainda pode olhar pro Jon e falar, cara, eu acho que eu conheço aquele cara ali, tem alguma coisa diferente nesse cara. E o que é diferente nesse cara é que o Jon é irmão dele. Além disso, o Bran já sabe de toda a linhagem do Jon, então ele sabe que o Jon é um Targaryen e que pode domar os dragões, no caso. Bom, eu estruturei aqui a teoria para vocês e agora eu vou dizer por que, na minha opinião, ela não faz sentido. Primeiramente, o Bran, ele cruzou a muralha na 3ª temporada e ele chegou até a toca lá do Corvo, sem encontrar nenhum White Walker. Então, por que que o White Walker foi atrás dele quando ele estava na Toca do Corvo e acabou que ele não foi atrás do Bran antes? Se ele é o Bran, ele sabia por onde o Bran iria passar e poderia ir atrás dele para fazer qualquer tipo de coisa com o Bran naquele momento. Ele já sabia toda a jornada que o Bran iria fazer. Além disso, no 5º episódio, o Bran retorna ali para aquele mesmo lugar de criação, só que agora mais à frente na história, provavelmente no presente. O lugar está congelado e o Rei da Noite não parecia estar esperando o Bran naquele momento. Ele vai estar ali, de repente ele olha, esse garoto está aqui. E de repente ele vai e toca no Bran. A partir do momento, quando ele volta, o Corvo vai e fala, agora ele sabe onde você está e ele pode vir para cá. Então quer dizer que antes daquilo ali não existia nenhum tipo de ligação entre o Bran e o Rei da Noite. O Rei da Noite não conseguia saber onde o Bran estava.
Agora, por causa da marca, ele consegue saber. Então, a partir daquele momento, ele consegue ter aquele download de dados e ele consegue entender tudo que está acontecendo em Westeros, saber da Daenerys, depois ele acaba sabendo porque o Bran tem esse acesso, saber do Jon, saber de todos esses tipos de coisa. Então, a partir do momento em que ele sabe de toda a jornada do Bran, ele não tem como voltar no passado e matar o Bran, né? Então, por conta disso, ele não conseguiu antever o Bran chegando até a Toca do Corvo. Então, ele não tinha ligação com o Bran antes. Outra coisa é que a fala da Folha é a seguinte, que ela estava se defendendo dele, do Bran, segundo a teoria diz. Então, se ela sabia que o Bran se tornaria White Walker, por que treinar ele, sendo que ele inevitavelmente vai virar um White Walker? O melhor jeito de você evitar, vamos supor que eles estavam falando, não, a gente tem que evitar que esse garoto se torne um White Walker, então a gente vai treinar ele e ensinar que ele não deve fazer isso. Não. Não treina ele. Pronto. Se ele não consegue usar os poderes dele, se ele não consegue fazer esse tipo de coisa, não treina ele. Ou, num caso muito mais extremo, mata o guri então. Se ele vai ser o responsável por tudo, então o guri tem que morrer. Não mandar recado pra ele, mandar o Jojen ir lá, catar ele, levar lá pra puta que pariu, pra então ele virar um White Walker. Então, não faz sentido nesse caso. Mas aí entra a teoria da conspiração. As crianças da floresta são realmente boazinhas, porque o que pode ter acontecido é que a Folha e o Corvo, juntos, podem ter chamado o Bran para toda essa jornada, sabendo que ele iria se tornar o Rei da Noite. O fato do Rei da Noite não matar o Bran, a gente pode argumentar o seguinte: o Rei da Noite não matou o Bran antes porque ele sabia que o Bran se tornaria ele. Então, se eu mato o guri, eu não existo. Então, eu consigo argumentar isso. Mas eu teria que argumentar também que, se as crianças sabem que vai ser criado aquilo ali, então as crianças deveriam impedir todo o processo. Se as crianças são malvadas, atrair o Bran para tudo aquilo ali, para ele fazer todo o processo, ele acabar virando o Rei da Noite, faz sentido. Mas aí a gente tem que rever os conceitos. As crianças têm que ser malvadas, os filhos da floresta têm que ser malvados. Aí você pode se perguntar, mas por que então que elas criariam esses bichos, sendo que, por exemplo, no quinto episódio, o bicho mata tanto o corvo quanto elas? Simples. Religião. Qual fiel não ficaria feliz de se sacrificar pelo seu próprio Deus? Eles são fiéis àquele Deus chega lá e sacrifica, mata eles. Isso é uma honra para qualquer fiel. Então, nesse caso, ok, são malvados, servem aquele Deus precisa deles para um propósito, cumpriram um propósito, o Deus foi lá e matou. Algo semelhante com o que o R'hllor, o Senhor da Luz, faz. Você cumpriu o propósito que ele queria, ele vai lá e te cata. Apesar de tudo isso que eu falei, a teoria ela se baseia em pilares de areia e sal, na minha opinião, porque ela se baseia simplesmente na expressão facial do Rei da Noite, que diz que é igual ao do Bran, além de uma frase que a Folha disse que tem duplo sentido, e também se baseia no punho cerrado e na expressão de dor do Bran naquele momento, que para mim é completamente compreensível. Então eu acho muito fraco a alegação da teoria. O que faz a engrenagem da teoria girar é muito fraco para mim, é muito fácil de quebrar, como eu já dei alguns argumentos aqui que poderiam quebrar isso. O lance de não ter expressão facial é que os dois são meio inumanos. Um é o oposto do outro, mas os dois se completam. O Bran tem o poder dele controlar qualquer tipo de coisa viva. Ele controla homens, bichos, por exemplo. Então ele poderia, por exemplo, controlar um dragão. Sim, o Bran poderia controlar um dragão. Já o Rei da Noite, ele só tem poder sobre as coisas que estão mortas. Ele consegue controlar homens, bichos e um dragão morto. Então, tudo que está morto, o Rei da Noite controla. Tudo que está vivo, o Bran consegue controlar. A gente já viu que ele consegue controlar mais de uma coisa por vez, assim como o Rei da Noite. Ele levantou vários do exército dele por vez, ao mesmo tempo que o Bran comandou vários corvos por vez também. Então, os dois têm poderes muito parecidos, mas opostos. O Bran, depois de todo o download de dados que ele fez de Westeros, ele ficou mais frio e calculista. Ele está aprendendo todas as lições. Tudo que o Corvo ensinou para ele, ele está aprendendo. Ele pode voltar no passado e aprender aquilo quantas vezes ele quiser. Então ele sabe que o passado está escrito e a tinta já está seca. Não adianta ele voltar para tentar mudar a criação dos White Walkers. Se ele fizesse isso, ele estaria fazendo um tipo de burrice. E sendo frio e calculista, ele conseguiria pensar
nos erros que ele poderia cometer se ele fizesse esse tipo de coisa. Outra coisa é que se, por um acaso, ele não conseguisse pensar nesse tipo de coisa e fosse para o passado, porque ele acabaria largando justamente no homem que ele viu ser transformado no Rei da Noite. Seria muito mais interessante se ele se transformasse em outro. Afinal de contas, ele fala, cara, eu vou largar nesse cara aqui, e esse cara aqui eu já sei que ele vai virar o Rei da Noite. Então, não tenho o que fazer. Eu tenho que largar em outro para eu conseguir soltar esse cara. Então, pra mim, não faz sentido ele largar num cara que ele já sabe que vai virar o Rei da Noite. Então, basicamente, é isso. Pra série, é muito difícil você conseguir entender as coisas, porque a gente tem pouquíssima teoria sobre isso. E nos livros, a história é outra, é bem diferente. E a série não tá seguindo muitos livros, então... tem muito conhecimento que eu tenho e poderia passar para vocês, inútil sobre o Rei da Noite, que eu já passei, inclusive, no vídeo passado. Então, eu precisei formar toda uma teoria aqui e pensando coisas pequenininhas para formar tudo isso aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Mas eu quero saber as teorias de vocês, porque eu dei várias informações para vocês e eu quero que vocês formem as teorias de vocês. Deixa nos comentários aí e... é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Não se esqueça da nossa live que a gente vai ter segunda-feira às 18 horas daqui, 19 horas horário de Brasília. E até a próxima.